Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira mais informações sobre onde me encontrar em outras redes, leituras particulares ou como apoiar o canal, elas estão aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Valete de paus, três de espadas, o diabo e o 10 de espadas. Às vezes, na nossa vida, a gente acaba transformando certos sentimentos, certas dores, certa mágoa, certa raiva, certo rancor em algo que
permanece na nossa vida. Às vezes a gente pensa que os sentimentos ruins que nós temos contra alguma pessoa, inclusive contra as pessoas que um dia nos fizeram mal, eles são de alguma forma algo válido na nossa vida. É como quando alguém nos magoa muito e a gente passa a nutrir mágoa por aquela pessoa. A gente acredita que a mágoa, ela é uma consequência justa daquilo que a gente viveu com essa pessoa. O problema é que a mágoa, ela é algo que fica em nós. Ela é um peso que a gente tem que carregar. E esse peso cansa a nossa vida e nos machuca. Nesse momento da sua vida, você está diante de uma oportunidade que é única na sua história. De forma sutil, entrou na sua vida, surgiu na sua vida uma oportunidade única de fazer as coisas de uma outra maneira. Viver algo que é como uma grande aventura. Ela ao mesmo tempo que pode ser bom e pode ser muito animador, tem o seu desafio, porque é uma oportunidade de mudar a sua vida. E às vezes a gente fica nutrindo em nós mesmos a ideia de que a gente está a nossa vida inteira esperando uma oportunidade de mudar a nossa vida. Mas quando a oportunidade de mudar a nossa vida chega, é exatamente isso que ela te propõe, a mudança. E ela diz o que é preciso ser mudado. E às vezes, quando a gente pensa nas coisas que se manifestam na nossa vida, a gente, por mais racional que a gente seja, a gente acaba colocando uma perspectiva muito mirabolante sobre a maneira como as coisas se manifestam na nossa vida, sabe? A gente não precisa que certas coisas incríveis aconteçam para que a gente possa entender aquilo que é simples. E a maioria das vezes que a gente tem que se libertar de uma grande dor, de uma grande mágoa, por mais difícil que seja se desprender do sentimento em si, entender o caminho é extremamente simples, porque foi com os nossos próprios passos, com as nossas próprias pernas que a gente chegou nesse lugar. A gente conhece esse caminho. Você está diante de uma grande oportunidade, de uma oportunidade de viver a sua vida de uma maneira nova, de uma maneira diferente, de uma maneira renovada, de uma maneira que é guiada pelo seu coração, pela sua verdade. Só que essa situação que muitos de vocês já estão vivenciando,
ela tem um grande sinal aqui que é muito desafiador para vocês. Ela coloca vocês diante da verdade, de fato. Ela coloca vocês diante daquilo que vocês estão vivenciando, e muitos de vocês aqui estão têm vivido de uma maneira, né, tomado uma decisão, tomado decisões na vida de vocês que elas são completamente contrárias ao que está no coração de vocês. E eu queria poder dizer aqui que existe um contexto mais específico para isso, mas não. Não existe um motivo, sabe, para você estar fazendo isso. É algo que você está fazendo por causa de dores e tristezas que não devem fazer parte de uma vida nova. E é compreensível que isso ainda marque e que isso doa em você. Mas a principal mensagem que nós temos aqui é a seguinte: da mesma maneira como a dor ela se manifestou na sua vida, se perpetuando nela, acontecendo dia após dia, te machucando dia após dia, aquilo que é bom na sua vida, aquilo que cura a sua alma, precisa que você permita que isso esteja na sua vida. E o que eu sinto aqui é que você está querendo impedir aquilo que é bom de estar na sua vida, de fazer morada na sua vida, tomando aquilo que você já viveu como justificativa, né? Olha, eu não vou deixar as coisas serem assim, eu não vou viver isso porque no passado eu sofri aquilo, eu senti aquilo, porque eu já fui muito magoado, porque eu já fui muito machucada, porque... E é compreensível. Mas existe uma verdade aqui. E a verdade é que quando a gente quer curar uma ferida, a gente dá pontos. E pontos precisam perfurar a carne. Entende? Então não adianta pensar que a pessoa, que o cuidado, que a bênção que está te dando esses pontos está te machucando. Porque você sabe que isso é um ato de cura. O que você está vivendo agora na sua vida é a revelação dessa grande oportunidade. E essa grande oportunidade, ela tá te colocando contra. Veja que o valete de paus, ele está aqui no seu presente e isso avança em direção àquilo que tem de mais doloroso na sua vida. Essas decisões que você toma contra o seu coração, contra a verdade da sua alma e que machucam tanto o seu coração. Todas essas coisas sombrias, essas coisas ruins, essas coisas desumanas, materialistas, sombrias, provocativas, que você vê no seu caminho, na sua jornada. E tem um desfecho para isso, né?
uma mensagem de desfecho para essa situação, que é uma libertação. Mas essa libertação, ela tem sido triste. Esse é um fim arbitrário dessas coisas, né? Amados, fiquem calmos, vamos ver o que nós temos aqui. O Sol, o 8 de copas, o 6 de espadas, o 6 de ouros. Saiu uma carta a mais aqui na leitura de vocês. Vamos ver qual é. O Rei de Paus. O Rei de Paus aqui, logo quando eu virei a carta, me veio a mensagem de confiar no seu coração. Eu não vou nem tentar dar outra interpretação para ela, porque já me veio de cara essa mensagem, confiar no seu coração. E esse momento, essa nova oportunidade que surge, esse caminho que surge na vida de vocês, ele é uma iluminação, ele é uma vitória. Ele é uma vitória. Esse fim, as pessoas que se identificam com essa leitura estão sentindo muito na sua vida, nesse momento, essa energia de mudança que traz a ideia de fim. E esse fim, às vezes para vocês ele pode parecer um pouco assustador. Às vezes alguns de vocês podem se questionar o que ele representa de fato, né? Infelizmente, alguns de vocês às vezes pensam que esse fim, ele representa de alguma maneira o término de algo bom. Ou pelo menos o término das coisas em uma vida onde vocês não veem exatamente o que deveria terminar. Mas a grande mensagem aqui é muito curioso isso, porque o momento presente de vocês, ele é muito bom. Mas a leitura, ela diz que tudo isso que é bom no presente de vocês, ele coloca vocês diante do fim daquilo que é ruim. E o fim daquilo que é ruim é, de certa forma, assustador para vocês. E essa carta do 8 de copas, ela me fala justamente dessa sensação que muitas vezes vocês têm de que seguir a vida por um bom caminho, pelo caminho de vocês, é perder algo. Só que é uma sensação de perda que ela não é uma perda, não é uma sensação muito clara, né? Porque vocês sentem a sensação de perda, mesmo que vocês saibam que não estão perdendo nada. Então é uma sensação muito espontânea, né? E o que essa leitura ela vem dizer de amparo para a alma de vocês é justamente isso. Seguir o caminho de vocês
não é perder aquilo que vocês amam. Porque aquilo que vocês amam, aquilo que é amor na vida de vocês, aquilo que é verdade, aquilo que é futuro, aquilo que é caminho, aquilo que é bom, não está neste passado onde vocês viveram essas dores. E quando eu digo que não está nesse passado, eu não estou querendo dizer, eu não estou dizendo isso de maneira temporal especificamente. Não é sobre quanto tempo se passou ou em que tempo é esse passado, mas sobre aquilo que ele representa na sua vida. E o principal sinal do que seria esse passado são coisas que realmente feriram o seu coração. Porque isso não faz mais parte do seu presente. E é por essas feridas no coração que vocês não têm resistido a confiar no coração de vocês. Que vocês têm resistido a confiar na cura, numa cura que vocês já estão vivenciando. E por essa resistência, ela soa como um momento, às vezes até um pouco ruim, quando na verdade ele é bom. A espiritualidade, ela tá dando os pontos nas feridas de vocês. E o que eu sinto aqui é que vocês não vão ter cicatrizes. Eu não costumo dizer isso, mas me veio essa mensagem. Vocês não terão cicatrizes. Vocês não terão cicatrizes. Essa é a mensagem. Esse momento de vitória, de iluminação, ele não representa a perda de nada do que é bom, mas ele representa a ida em direção ao seu caminho, a travessia em direção àquilo que muda a sua vida para algo que é virtuoso e que de maneira justa te recompensa pela nobreza e a bondade das suas ações. Algumas das coisas que vocês vivenciaram nesse passado, elas estavam relacionadas com um bem que vocês fizeram para alguma pessoa ou para alguma situação, ou para algumas pessoas ou situações. E vocês foram desvalorizados exatamente por quem vocês ajudaram. E é claro que isso é algo que faz com que a gente às vezes sinta que não vale a pena ser bom ou ajudar as pessoas mas não. Aquilo que vocês fizeram foi visto e hoje é reconhecido. Vocês estão manifestando uma vitória que reconhece as boas ações de vocês.
coração. No fundo do maço, nós temos o 6 de copas. 6 de copas e aqui o as de copas. Seis de copas e o as de copas. Tá. Mas no fundo do maço mesmo é o 6 de copas. O Sol. Nós temos aqui novamente o Sol nessa coluna do presente na vida de vocês. E é tão bonito isso porque o Rei de Paus, que saiu aqui como essa carta a mais que saiu, ela é o Rei do Sol, né? É o Rei Sol, é o Rei do Fogo, da Luz. E nós temos o Valete de Paus, que é outra carta de fogo. Existe muita essa energia de fogo e de luz aqui. O Rei de Copas. O Rei de Paus, na verdade. Acho que eu falei Rei de Copas aqui. É o Rei de Paus, que é o Rei Fogo, o Rei Luz. E acho que eu já estava prevendo que ia sair o Rei de Copas. Mas é o Rei de Paus, que é o Rei do Fogo. Mas temos o Rei de Copas aqui. A Rainha de Ouros. E o Valete de Espadas. No fundo desse maço, nós temos os amantes. Roda da Fortuna também apareceu por aqui. Essa oportunidade que está se manifestando na sua vida, no presente, agora, e que vocês estão vendo, eu falo com pessoas que estão vendo essa oportunidade, mas que essa oportunidade, ela não é visível com as circunstâncias, ou com as consequências, ou com as justificativas ou com a matéria. Essa oportunidade ela é visível com o coração. Esse Rei de Paus, ele fala que existe um fato na vida de vocês que ele só pode ser visto com o sentimento mais verdadeiro que vocês têm na alma, que é o amor. Existe uma vitória na vida de vocês que ela espera que vocês a percebam, mas para percebê-la, para vê-la, vocês têm que deixar que o seu coração abra os olhos e veja a verdade. Porque o que eu mais sinto aqui é justamente vocês terem fechado os olhos do coração de vocês e terem se privado de ver aquilo que existe de mais glorioso na vida presente de vocês. Isso é muito forte porque é algo que vocês precisam e querem e faz vocês felizes e está na vida de vocês agora. Se vocês olharem com os olhos do coração, vocês verão. Porque aqui nesse 3 de espadas, junto com esse 8 de copas, nós temos o Rei de Copas. E o Rei de Copas, ele fala justamente
dessa capacidade mística de transcender as coisas e ver com o sentimento e com o amor aquilo que é místico, que está além da matéria e da vida como nós vivemos. É a visão intuitiva. Quando vocês abrem os olhos do coração, vocês veem que aquilo que é bom na vida de vocês, aquilo que é bom e que está na vida de vocês, também é confiável, é concreto e é realizador. Não é algo simplesmente teórico. E essa é uma mensagem muito forte, porque vocês acreditam que alguns de vocês pensam que não estão perdendo nada porque vocês não conseguiram perceber as coisas primeiro de forma material, né? Mas aqui essa leitura diz completamente o contrário. Ela diz, olha, existe algo vitorioso, glorioso, bom e que traz luz e realização para o coração de vocês. E quando eu falo coração, é a vida, sabe? Porque tira esse peso interno que vocês têm carregado. E é muito concreto. É tão concreto que é lógico e resolutivo. É muito verdadeiro, existe uma energia muito forte de verdade aqui. De que aquilo que vocês acham que é abstrato, na verdade é extremamente concreto e verdadeiro. E aqui nós temos os amantes com o 6 de copas, e essa combinação ela não me diz outra coisa senão de um amor verdadeiro, um amor de almas, e o fato de vocês estarem... Me veio muito a energia de sonho e saudade, mas não uma saudade de passado, uma saudade espiritual, uma saudade daquilo que é bom e que a gente sente na alma, que de alguma maneira já fez parte do nosso espírito. Pode ser que vocês estejam... Pode ser não, com certeza, para alguns de vocês, toda essa situação, apesar de ser uma situação de vida, ela também envolve uma pessoa. E para aquelas pessoas que ressoarem com isso, para mim veio uma mensagem muito específica aqui. Você tem sonhado com uma pessoa. Sonhado com uma pessoa que tocou o seu coração, que declarou para você um sentimento, um amor, que essa pessoa ou diz ser, ou tentou de alguma maneira demonstrar que ele supera essa existência, de que ele é maior, de que ele vem da alma. E essa pessoa declarou esse sentimento para vocês, e esse amor, e vocês têm sonhado com essa pessoa, mas muitos de vocês têm, pelos mesmos motivos de toda essa situação de vida, por todos esses receios em relação ao coração de vocês, por todas essas dores, vocês têm se colocado de maneira indisposta em relação a esse sentimento. Mas o que essa mensagem diz é bem claro, olha, é o seu amor de alma.
é a pessoa que você esperou. É a pessoa única, é a pessoa verdadeira, é a pessoa. E essa pessoa já te falou desse sentimento, já te falou desse amor. Para quem se identificar com isso, eu não vejo aqui futuro, tá? Eu não vejo uma pessoa que vai falar. Eu vejo algo muito presente. É uma pessoa que te falou já, presente, passado, recente, né? Uma pessoa que já te falou, que te ama, que você é o amor verdadeiro da vida dela. E essa pessoa tem razão. Essa pessoa tem razão e eu sinto que nós temos a roda da fortuna falando da mudança da vida. Aqui nós temos o 3 de copas falando da alegria de viver a vida, uma mudança na vida que traz alegria de viver a vida, mas veja que ela leva ao 9 de copas, que é viver as coisas do fundo do seu coração, e ao pajem de copas, que é o amor, que é alguém oferecendo amor para vocês. E no fundo do outro maço nós tínhamos aqui o As de copas, que fala da grandiosidade sentimental, da totalidade, do transbordo dos sentimentos verdadeiros e misteriosos de amor. E a gente tem a temperança, que eu interpretei ainda essa semana como o preparo dos amantes. E aqui nós temos o Mago, que aqui me fala de um pedido, de uma intervenção divina, e o Julgamento, que aqui fala, né, da anunciação, da libertação do sombrio e daquilo que é um juízo bom para as coisas. E essas cartas, essas várias cartas que eu peguei no fundo do maço, elas têm o objetivo de dizer a seguinte mensagem: olha, essa leitura ela não tem um objetivo de convencer ninguém de nada. Então, se isso não faz sentido para você, com certeza, infelizmente, dessa vez, você não tem uma conexão para você com essa leitura. Talvez numa próxima, mas para as pessoas que fez sentido, você sente, está dentro do seu coração, você ama essa pessoa. Você ama. E o motivo pelo qual você não está vivendo um amor que essa pessoa quer viver com você, eu não sei qual a justificativa que você tem procurado para não viver isso. Em partes, pode ser. Para a maioria de vocês é esse passado. Mas não é uma justificativa. É isso que essa leitura diz. Não é uma justificativa, não é plausível, não tem sentido, não tem lógica, não tem verdade, não tem. Não adianta eu tentar dizer para vocês que é compreensível nessa questão, que agora é assim. Sabe por quê? Lembra que a gente falou sobre as feridas, sobre os pontos, e de que não vai ficar cicatrizes? O que eu vejo nesse amor aqui é cura. Então não adianta dizer assim, olha, eu não vou receber a cura porque eu estou doente. Porque é justamente a cura que vai te afastar da doença, que vai te livrar da doença.
entende? Esses pontos não são machucados, não são violência, são o tratamento, são a cura. E esses pontos aqui, eles são nada mais, nada menos do que o amor. A vida de vocês, nesse momento, ela precisa de amor. E vocês têm esse amor que vocês precisam diante de vocês agora. Essas coisas que estão acabando são aquilo que te machucou e tudo isso está se manifestando na vida de vocês, essa oportunidade única está na vida de vocês agora. Porque as suas boas ações foram reconhecidas. Então, em algum momento pode realmente ter parecido que aquilo que vocês fizeram de bom não valeu a pena mais. Só garantiu que algo bom se manifestasse na vida de vocês agora. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se não tiver feito sentido para você, se não tiver sido boa para você, abandona, ignora. Mas se você se identificou, se tocou o seu coração, se você viu verdade, segue o seu coração, ama e recebe essa cura. Você merece. Caso você tenha gostado dessa leitura, se você quiser deixar um like, um comentário, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.